Meu nome é Luciana Félix. Hoje a gente vai fazer a tiragem da última lua minguante do ano, né? Estamos aí entrando na energia da lua minguante, aquela energia em que a gente mingua, né? A gente deixa para trás, a gente encerra ciclos, a gente descarta, né? Num bom sentido, aquilo que não nos agrega mais. Então, é um momento que a gente se recolhe para fazer uma autoanálise e deixar para trás as coisas que não nos servem, né? Então, como hoje é a última, a gente vai entrar na última energia da lua minguante de 2024, então a gente vai juntar as duas coisas, né? A gente vai entender mais ou menos o que aconteceu nesse ano, né? Qual que foi a energia central desse ano e o que eu consegui deixar para trás e o que eu ainda preciso deixar para trás para receber um 2025 mais renovado, né, com novas experiências, me abrir para novas experiências, para novas possibilidades. Então, escolha o seu montinho, né? Grupo 1, 2 e 3. Você pode ir pelas florzinhas, né? Ou você pode ir pelo deck que mais chama atenção. Vou dar um minutinho e aí eu encontro você lá no seu grupo, tá bom? Bom, para você que escolheu o grupo 1, né? Pessoal, eu costumo falar um pouquinho devagar, então se vocês quiserem colocarem o vídeo na velocidade de 1.5 ou 2, até 2, eu acho que vai estar numa velocidade adequada, normal, assim. É que eu falo um pouquinho devagar mesmo. Mas vamos lá, grupo 1. Vamos ver primeiro qual é a energia qual foi a energia desse ano, né? A energia central desse ano, e aí a gente já conclui. Vamos lá. Uhum. Tá? Assim. Uhum. Vamos lá. Somos muito diferentes. E por mais que a gente sente. Hoje eu vou colocar os oráculos juntos também. Não sei se vai caber, mas a gente vai tentar.
pra ver, mas tá aqui, grupo 1. Deixa eu empurrar um pouquinho mais pra lá, porque eu calculei mal. Puxar aqui pra cima. Vamos lá, grupo 1. Como que foi o seu ano de maneira geral, né? De maneira bem geralzona mesmo, qual que foi a dinâmica? Aquela coisa assim, o geral que eu falo é aquele aspecto em que você precisou trabalhar quase que o ano todo, né? Ficou na sua energia. Opa, deixa eu fazer assim. Te acompanhou. Foi um processo em que você iniciou, né? Você e te acompanhou ao longo desse ano de 2024. Né? Então, quando eu pergunto aqui o que concluiu, o que precisa concluir, qual que foi a energia geral, né? Foi muito uma energia de trabalhar nas suas possibilidades de manifestação, né? Foi um ano em que você procurou ajuda, né? Você não não resolveu fazer as coisas por conta própria, você reconheceu a importância de receber ajuda diante de alguns processos, diante de algumas situações, né? E foi justamente essa energia de colaboração, talvez você tenha procurado um psicólogo, tenha procurado mais os amigos, né? Tenha recorrido até mesmo à própria espiritualidade, né? Com o 3 de Pentáculos aqui junto com o Mago. Então, foi um período em que você se abriu, né? Para as possibilidades, né, para as possibilidades de cooperação, para as possibilidades afetivas, né? Você saiu daquela coisa mais apegada, talvez apegada a ideias, apegada a valores, apegada a situações, e você deu abertura para que você pudesse justamente trabalhar isso de uma forma muito mais sólida, muito mais equilibrada, muito mais satisfatória, né? Então, vem aqui a adaptabilidade, então você reconheceu junto com a raposa, né? A raposa, ela é um animal muito inteligente, muito, me vem ardiloso, mas não é ardiloso a palavra que eu quero ouvir. É um animal muito esperto, carregado de muita inteligência, muita estratégia aí, estratégico, né? É carregado de muita estratégia. Então, você saiu dessa zona de apego, né? Apego às coisas que na sua cabeça funcionavam e na verdade nem funcionavam tanto assim, né? Tinham mais coisas que você poderia descobrir sobre você mesmo, sobre os seus próprios afetos, sobre novas formas de se relacionar, né? Sobre novas formas de se comunicar. Talvez foi um ano em que você precisou trabalhar muito a sua comunicação de uma maneira mais assertiva, de uma maneira mais diretiva, sair de um campo de ilusões, né? Porque às vezes a gente verbaliza achando que a pessoa vai saber o que eu tô falando, vai saber o que eu tô querendo dizer, né? Quando na verdade ela não tá dentro da nossa cabeça, né? Então foi um ano em que você precisou trabalhar muito a sua comunicação, muito o seu processo até intelectual mesmo, de como eu vou direcionar os meus afetos, de como eu vou receber esses afetos, né? Porque ela tá aqui com um acúmulo, vamos dizer assim, com um certo acúmulo de experiências, né? E tá sendo ofertada uma coisa nova aqui, só que ela não dá muito, tá dando muita trela, né? Então, foi um ano em que você precisou olhar para isso de uma maneira mais adequada, né? Você fez esse trabalho interno, você fez essa reestruturação desses afetos, você olhou para suas questões de apego, né? Talvez a gente apega muito aquilo que não deu certo, aquilo que não funcionou, e aí a gente fica preso nessa energia, né? De que talvez as coisas funcionem só assim para mim, é só isso que eu posso fazer, né?
é só dessa forma que as coisas acontecem comigo na vida afetiva, na vida amorosa, ou até mesmo no trabalho, né? É só dessa forma que eu consigo trabalhar, ou eu só consigo trabalhar dentro dessa carreira, não existe outras possibilidades de trabalho, não existe outras possibilidades, né, de profissões. Talvez foi um ano em que você olhou, né, para sua questão profissional mesmo e viu o que estava funcionando, o que não estava funcionando, o que você poderia trazer, né, de renovação para essa área profissional. Então, investir num curso, investir numa colheita, né? Então, foi um ano em que você foi convidado, vamos dizer assim, a sair um pouquinho dessa sua zona de conforto, e você de fato saiu, né? A sair desse ambiente de estabilidade, né? De, às vezes, de apego a situações mesmo, né? Então, por exemplo, a minha família sempre fez assim. A, aquela coisa, né? As mulheres da minha família, elas nunca se divorciam, independente da situação que está o casamento. E aí foi um ano em que você é, deu a oportunidade de talvez, poxa vida, será que é esse relacionamento que eu quero mesmo? Será que eu preciso me manter casada? Porque é um negócio que vem de família, então tem-se aquela má ideia do que o casamento, a ideia do casamento, né, da convenção, ou, poxa vida, eu venho de uma família que a gente sempre trabalhou dessa forma, então a família, ela sempre trabalhou em tal área, e eu decidi que talvez essa área não funcione para mim, deixa eu buscar ajuda para tentar manifestar algo novo, né? Apesar de que foi um ano coletivamente muito denso para as pessoas, também foi um ano de muita reformulação, né? Eu olhar para as minhas opções e manifestar algo novo, querer manifestar algo novo, né? Eu me adaptar para esse processo e eu ir em direção desse algo novo de uma maneira muitas coisas você pode ter sentido que aconteceu rápido demais, né? Uma velocidade que você não estava contando, né? Então, janeiro eu estava desse jeito, dezembro hoje parece que eu tô completamente do avesso. Mudei por completo, né? Eu brinco que a Luciana de dezembro não reconhece mais a Luciana de janeiro. Então, pode ser que você tenha passado por mudanças muito rápidas, precisou readaptar coisas muito rápidas e você contou com ajuda para isso, né? Foi um ano em que, apesar da coragem de transpassar certas coisas, você não fez isso sozinho, né? Ou se sentiu que estava sozinho, eu digo para você, você não estava sozinho, né? Você teve muita colaboração, você teve muita participação, pode ser que você não tenha percebido ainda, né? Mas faça essa recapitulação que você vai perceber. Então, foi um ano em que você saiu dessa zona de insatisfação, dessa zona de conforto, né? Que nem todo conforto é tão confortável assim, né? Às vezes a gente paga um preço por essa zona de conforto, né? Então, foi um ano em que você decidiu manifestar o novo e você contou com ajuda para isso, né? E aí eu pergunto agora para a Lua, o que que eu ainda preciso finalizar, né? O que eu ainda preciso deixar para trás, deixar de fato para 2024, me vê um cenário muito engraçado. E o engraçado é que o fundo do deck de vocês veio justamente a carta do mundo, que é a carta da finalização, né? Que é a carta do encerramento de um grande ciclo, né? E é muito interessante isso. Aí vem, o que que a gente precisa ainda dar uma revisada, dar uma... Se eu não estou muito apegada ainda a essa sensação de arrependimento, né? É como se, poxa, eu fiz todo esse trabalho, mas ainda vem um pouquinho aquela coisa do... será que foi a escolha certa mesmo? Será que eu não ousei muito? Será que eu não dei um passo maior que a minha perna? Será que
vem um pouquinho de serás, com um pouquinho dessa tristeza do que eu tô deixando para trás, né? Só que vem uma coisinha só, é só um detalhe para que o que vem mesmo depois dessa lua minguante vem uma coisa muito boa, né? Vem um equilíbrio interno muito grande, um equilíbrio das emoções, essa sensação de completude muito grande, né? E vem uma oferta, para alguns eu ouso dizer que vem uma oferta romântica, sim, vem uma oferta de relacionamento, uma oferta mais equilibrada, mais ponderada, né? Curada. Então, para alguns vem sim, mas eu ainda preciso abandonar essa sensação de arrependimento, de poxa vida, é quase a mesma. Eu sinto essas duas cartas como quase a mesma energia, né? Mas essa daqui, ela é um pouco mais densa porque ela foca mais na, nas questões que não deram certo mesmo, talvez uns traumas mais profundos, umas questões mais densas para olhar ainda, né? Tem uma luzinha aqui no fim do túnel, mas ela meio que não tá dando muita trela, né? Só um minuto. Então, voltei. Vou tomar uma água. Então, a energia dessa lua minguante, dessa finalização de 2024, né? Realmente, a energia mostra que você finalizou um ciclo muito importante, né? Que você olhou para aquilo que você precisava manifestar, para aquilo que você queria colher, para aquilo que você queria ter para você de uma forma muito sólida e muito satisfatória, e você foi atrás, né? Só que o detalhe que falta é lidar com essa sensação de arrependimento, me vem muita sensação de ter dado um passo maior que a perna. Eu dei um passo maior que a minha perna. E aí a lua minguante, ela pede para que você entenda com uma profundidade dos seus afetos, do seu sentimento, se acolha de uma forma mais carinhosa, mais nutritiva, né? Você vê que aqui não caiu nada de espadas, nada mental. Então ela pede justamente para que você acolha melhor esses seus afetos, traga um equilíbrio, entenda as suas questões de consciência inconsciente, de luz e de sombra, né? Ou talvez o que o inconsciente ainda traz, porque ele também pede uma energia de cura, né? Também pega muito forte para você olhar essas questões de cura, o que precisa ser curado, no seu campo emocional. Pensar talvez no que eu sou devoto, né? Será que eu, de fato eu sou devoto aos meus sentimentos ou eu sou devoto a uma ideia que eu tenho? A algo que eu aprendi, a algo que me ensinaram, né? Será que eu ainda estou apegada àquelas convenções, aquelas coisas que eu trago de maneira estrutural? Então, esse detalhezinho é uma devoção para o próprio coração, para os próprios afetos, para o próprio sentimento. Você tem a maturidade o suficiente para lidar com as suas emoções, apesar de achar que às vezes não tem, né? Então peça uma iluminação, confie na sua espiritualidade, naquilo que você acredita, continue trabalhando isso como uma forma de manifestação. Então, se está em terapia, continue em terapia. Se está conversando com os amigos, continua conversando com os amigos, né? Se está indo em alguma vertente espiritual, continua nessa vertente espiritual, que ela vai te ajudar a entender esses aspectos de cura, né? Porque existe um movimento, uma movimentação no campo afetivo, né? Quando a gente pensa no cavaleiro, o cavaleiro é o que movimenta, né? É o que traz ação dentro desse campo. Então ele te direciona para uma postura mais amadurecida desses seus afetos, né? Às vezes a gente acha que não. Às vezes a gente pensa, poxa, não acomodei isso direito, não entendi isso direito, né? Mas olha da onde você saiu, de um campo de tédio, de dúvida, de muita ideias rígidas e fixas, né? Então você saiu disso daqui
para um amadurecimento, uma completude, né, muito bem estruturada, muito bem equilibrada. Você trouxe movimentação para os seus afetos, você saiu dessa zona de paralisação, né, de paralisação diante das possibilidades, e você vai estar trazendo um amadurecimento emocional muito satisfatório que está prestes a encerrar, né, está prestes a encerrar esse grande ciclo. Então, são coisas que você precisa deixar para trás para 2024, para receber um 2025 muito renovado, essa sensação de arrependimento, entender de onde que vem, né? Eu entrar num processo de equilíbrio e compreensão de onde que vem essa sensação de arrependimento. Eu senti vontade de clarificar. 5 de copas. Rainha de paus. Justamente da ação, né? Você se arrepende, traz um arrependimento de ter agido, de ter manifestado, de ter seguido seu caminho, né? Vamos dizer assim. E aí essa sensação, ela é muito pequena perto do que tá para vir, né? Ela é muito... Aqui, ó. Essa nova forma de lidar com as coisas, essa nova forma de encarar as verdades, né? Essas novas verdades que estão chegando para você, te traz esse arrependimento, talvez de ponto fora da curva, não sei, né? Talvez essa sensação de que eu tô cada vez mais me distanciando daquilo que eu aprendi, daquilo que eu trouxe, daquilo que eu carrego, como entendimento de vida, como percepção das coisas, né? As formas de trabalhar. Então, eu tô tendo que acomodar uma nova forma de trabalhar, e que essa nova forma de trabalhar me traz muita satisfação emocional, mas eu ainda tô com esse peso de, poxa vida, será que eu tô mesmo indo pelo caminho certo? E ela justamente aqui nessa carta, não sei se vai dar para ver, ela tá de costas para essa copa que tá cheia, né, que tem várias possibilidades, e ela também está de costas para esse caminho, né? Então, esse arrependimento te traz esse peso, né? O peso da escolha, o peso de ter talvez trilhado um caminho diferente, de manifestar algo que está muito mais em sintonia com você, que está te trazendo novas verdades, novas formas de ver e encarar o mundo, né? Você só está indo. E o processo de amadurecimento mental, ele é justamente esse espiral aqui, ó. Ele não é linear, né? Ele é assim, e ao mesmo tempo. Então, ele é um espiral mesmo, né? Ele não se encerra, ele é infinito. Você vê que dá essa sensação de que é infinito. E a gente vai aprofundando, e quanto mais a gente vai aprofundando em novas verdades, em novas possibilidades, em ampliação de consciência, é muito natural que a gente se sinta mesmo ponto fora da curva, né? Mas você tem amparo e você tá conseguindo manifestar esse novo, tá bom? Essa é a sua mensagem, grupo 1. Se você gostou, deixa uma florzinha amarela, deixa algo amarelo, né? Que é a cor da sua florzinha aqui, que a outra flor também é mais ou menos parecida com essa, então deixa algo amarelo, para eu saber que você gostou, tá bom? Até mais. Oi, grupo 2, tudo bem? Eu nem tirei a rosinha do grupo 1. Vou deixar essa rosinha do grupo 2 aqui. Como eu falei pro pessoal do grupo 1, eu não consegui falar na introdução. Eu falo devagar, tá? Então, se você quiser acelerar a velocidade do vídeo, vai ficar mais confortável para você. Só um minutinho.
Dar uma limpadinha na energia do grupo 1, que eu ainda tô sentindo um pouquinho. Vamos lá, grupo 2, entender quais são o que você conseguiu trabalhar em 2024, o que falta ainda para você receber bem o 2025, né? Qual o último detalhezinho que a gente precisa trabalhar nessa última lua minguante? Vou entender qual foi a energia geral do ano e aí a gente já vê o que você conseguiu trabalhar, o que ainda falta, qual detalhe ainda falta ajustar. Grupo 2. Deixa eu ver, será que tá bom pra iluminação? Parece que tá um pouquinho ruim, deixa eu ver se eu consigo ajustar. Acho que deu uma melhorada. Vamos continuar. O que o grupo 2 conseguiu trabalhar em 2024? Nossa, gente, vocês já estão querendo pular para outra energia já? Já tá tudo resolvido por aqui? Qual que é o último detalhe? Quantos reis? Musa de material, a musa, ela equivale aos reis. Então, uma energia masculina, vocês trabalharam bem sua energia masculina esse ano? Meu Deus. Complementar com os oráculos. Vou aceitar. Vou aceitar. Uma energia de recomeço no fundo do deck aqui. Muito bem. Muito gostoso. Muito gostoso. Vamos lá. A energia central, conforme eu falei com o grupo 1, né, é aquela energia que te acompanhou o ano inteiro. Se a gente parar, nossa, tá tudo torto. Se a gente prestar atenção, aquilo que a gente precisou trabalhar o ano inteiro, né?
Mas vai dia, vem dia, a gente estava lá tentando olhar para esse conteúdo, entendendo o que está acontecendo. Gente, vocês estão nervosos? Porque eu tô tremendo. O que tá acontecendo? Vamos lá. Foi um período em que você trabalhou bastante a sua energia masculina, a sua capacidade de se autoliderar, de seguir aquilo que você entende, de seguir o seu coração, de estabelecer alguns limites, né? Promover. Eu adoro quando não cabe aqui. Eu gosto muito quando eu calculo errado. Gente, tem um 4 de pausa aqui, tá? Vou deixar aqui. Então, foi um ano em que você olhou para tudo o que tinha direito. Foi um mergulho interno muito, 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 muito significativo, né? E elas caíram aqui, as duas cartas, no tarô convencional. Deixa eu ver se eu acho aqui para vocês enquanto eu vou falando. O diabo, ele aparece, eu tenho por mim que o diabo, ele aparece, né, no momento em que a gente tem estrutura o suficiente para encarar as nossas sombras de uma forma mais madura e mais equilibrada, né? É o momento em que a gente para e faz um mergulho profundo no inconsciente de uma forma muito madura, né? Que a gente olha e fala, tá, o que eu preciso ver? O que são os meus padrões de ego, os meus padrões de comportamento, aquilo que eu sou, que eu estou atuando, né, de forma automática, sem me dar a oportunidade de entender isso com profundidade, né? Achei, ó. Elas têm mais ou menos a mesma estrutura de personagens, só que em níveis de consciência diferente, né? Aqui os enamorados, eu acredito que é uma questão de consciência daquilo que eu sei, daquilo que eu tô começando a minha jornada, querendo ou não, então eu tô numa construção de ego e eu tô sendo orientada de certa forma. E aí a alusão a Adão e Eva é justamente a queda do paraíso, né? Quando eu saio desse mundo fantasioso e eu de fato vou trilhar, porque depois dos enamorados vem o carro. Então é o que eu tenho para começar a atuar no mundo, o caminho que eu escolho percorrer, né? Os enamorados, ele é uma carta que fala muito da escolha. Então aquilo que eu escolho ir em direção, que logo em seguida vem o carro. E aí o diabo, depois de muitos arcanos, né, é o momento em que eu olho para os meus aspectos sombrios, para aquilo que durante do caminho eu fui construindo e eu fui reprimindo, eu fui pegando, eu fui reprimindo, eu fui deixando, eu fui, né, me apropriando de coisas que talvez não eram minhas, eu fui construindo, ao passo que a gente vai construindo a nossa persona, né, aquilo que a gente precisa usar para atuar no mundo, eu também vou construindo a minha sombra, né? Que são aspectos que eu preciso esconder para conseguir atuar no mundo da forma adequada, da forma que eu acho adequada, né? Então, e isso envolve muitas vezes abrir mão não só de coisas boas, abrir mão de coisas ruins mesmo. Inverti, desculpa. Não só abrir mão de coisas ruins, mas também às vezes eu abro mão de aspectos criativos da minha personalidade. Então, o momento em que o diabo aparece no jogo, ele é justamente, vamos olhar para isso agora, né? Vamos olhar de uma forma equilibrada, de uma forma mais equilibrada, né? Porque se a gente pega para olhar isso numa fase de adolescência, talvez a gente não tenha maturidade e o repertório suficiente para encarar essas questões mais profundas da nossa personalidade, né? Então foi um ano em que você
olhou profundamente para suas questões sombrias. E quando eu digo sombrias, não necessariamente são aspectos só negativos. É claro que a tendência é ter muito mais aspectos negativos. Então, você confiou na sua capacidade de introspecção, de olhar. Talvez esteja um ano em que você passou mais recolhida, seja uma recolhida, recolhido, né, diante de situações. E aí, como faz sentido isso que eu tô falando, o diabo ele veio junto com a torre, né? A torre são situações externas que faz eu romper com aquilo que não tá tão estruturado assim. Então, foi quase que um refazer a persona, vamos dizer assim. Um refazer aquilo que eu preciso para continuar a caminhada no mundo. Então, eu abrir mão de coisas que eu venho carregando e que por um tempo ela fez sentido, por um tempo foi útil na nossa vida. A gente também não pode jogar tudo fora. Todas as experiências que a gente viveu fora, né? Porque senão a gente não aprende nada, né? A gente não tem essa capacidade de se autoliderar, de se auto-perceber, de se auto-nutrir, de trazer direcionamentos, né? Mais alinhados com aquilo, com o meu propósito, com aquilo que eu venho fazer, com aquilo que eu sou, com aquilo que eu quero construir. Então, foi um ano em que você deixou muita coisa de lado, né? Você entendeu, desculpa, você entendeu muitas coisas, né? E você conseguiu conquistar novos espaços internos, né? Novas formas de perceber as coisas. Então, você passou por um período de muita reforma interna, porque a torre com o diabo não é uma energia fácil de lidar, né? Não é uma energia tão simples assim, é uma energia densa. Então, foi um convite mesmo de romper com coisas, com cascas, com tudo aquilo que eu construí para manter uma imagem e que talvez em 2024 você percebeu que essa imagem construída ela serviu até certo ponto, né? O 9 de paus, né? Justamente é essa jornada de construção e tudo mais, e eu vou, tá vendo que ela vem de um caminho aqui? E quanto mais eu trilho esse caminho, mais consciente de mim eu sou, né? Mais sintonizado com aquilo que eu vim para fazer, eu fico de certa forma, né? Pausa também olha muito com uma energia de, além da energia do espírito, uma energia de atitude, de ação. Eu volto mais ela para a questão comportamental, né? Então, quando eu venho com o 9 de paus, eu eu faço uma reavaliação do caminho que eu percorri, né, das ações que eu venho tendo ao longo da minha vida, e agora eu começo a fazer a limpa, aquilo que eu quero, aquilo que eu não quero, aquilo que me serve, aquilo que não me serve, né, aquilo que eu acho importante manter, aquilo que não faz tanto sentido manter, né, junto com a sacerdotisa, né, então você foi guiado pela sua própria intuição, pela sua própria capacidade de se auto-perceber, pela sua própria capacidade de lidar com as questões, pode até ser mesmo espirituais, né? Não vamos desconsiderar esse aspecto, né? Como também questões internas, questões inconscientes. Então, foi um trabalho inconsciente do cão, mas que você conseguiu estabelecer alguns limites. Talvez você tenha dado limites tanto para outras pessoas quanto limites para você mesmo, porque dar limites para o outro é relativamente fácil, mas dar limite para nós mesmos é muito mais difícil, porque é a gente quem limita o, o que o outro vai fazer comigo, o que o outro pode, tem a liberdade de fazer. Então, é um limite que a gente estabelece para a gente, para que a gente consiga
externalizar e colocar para o outro, né? Então, esse próprio limite interno, ele não é fácil de se estabelecer e de se estruturar. Vou tomar uma aguinha. Então, foi um período de muita purificação, de muita análise interna, de análise de jornada, por situações talvez tenham acontecido N situações que te colocaram dentro desse processo, né? E aí cada um vai saber identificar que situação é essa. Eu não consigo trazer de forma específica, porque são muitas energias, então para cada um vai ressoar de uma forma, né? Mas o movimento é de trabalho interno, de purificação, né? De muita purificação, de olhar, de transmutar a energia, de conquistar espaços internos, novas formas de interagir afetivamente, né? E sair dessa condição de só ser atravessado por ideias e assumir uma autoliderança muito mais madura, muito mais estabelecida, muito mais apaixonante, muito mais aqui o foguinho, né? As ideias foram transmutadas. Os padrões que antes me atravessavam e me deixavam quase que paralisada, né? Eles foram transmutados ao longo desse ano e agora é uma energia de recomeço. E aí quando a gente pergunta, né, o que falta? Qual que é o último detalhe? Né? É justamente reconhecer esse seu valor, é reconhecer essa estrutura emocional que você estabeleceu internamente, né? Porque caiu o rei de ouros e o rei de copas, né? Então, diferente dessa energia aqui, né? Diferente não, perdão. Como complemento a essa energia, então agora você fez, o que falta é você reconhecer, né? Reconhecer essa estrutura emocional que foi reestabelecida, essa nova forma de se relacionar, né? Entender o seu próprio valor, entender o que você conseguiu estruturar, tá vendo que ela tá passando por um caminho aqui, ó. Bonitinho e que tá tudo muito cheio de frutos e tá tudo muito florido, tá tudo muito lindo. Ai, não sei se tá focando. Então, é reconhecer essa estrutura emocional que foi construída ao longo do tempo, né? Essa segurança, essa segurança que você estabeleceu para buscar aquilo que você acredita, para ir atrás dos seus sonhos, né? Para confiar também nessa intuição. E aí, nada mais, nada menos que agora você tenha a maturidade o suficiente para seguir aquilo que o seu coração pede de uma forma mais segura, para direcionar as suas ações. Agora estabeleceu-se um novo padrão comportamental, vamos dizer assim, um padrão emocional, um padrão, né, de planejamento, de entendimento, de como eu me relaciono, né, mais seguro, né, está joinha, mais estruturado, é essa palavra que me vem, né? Tem-se uma nova forma de ver as coisas, de encarar as coisas, de planejar de maneira muito mais estruturada. E aí, ó, o que a energia está pedindo é justamente para você sair dessa coisa de indecisão. De, será que eu fui? Será que eu fiz? Será que eu não fiz? Será que eu amadureci o suficiente? Será que não? Né? É para você conseguir ser guiado pelo seu próprio coração, né? Diferente do que você veio trabalhando, né? Que vieram das ideias, dos padrões mentais atravessados, e que agora você tem a maturidade e a segurança suficiente
para ser direcionado para aquilo que o seu coração pede, né? E às vezes você pode falar, nossa, mas os recursos externos, né? Porque caiu o rei de materiais, eles nem estão tão assim estabelecidos, tão. Eu acho que eu falei isso em algum momento. Eles não estão tão estruturados, mas existe uma estrutura psicológica e emocional que consegue dar conta disso. Desculpa. Que ela consegue dar conta disso, né? Que ela está bem estabelecida para seguir em frente, para seguir o próprio coração, naquilo que o coração pede. Então, eu olhei as minhas sombras, eu vi que lá também tem bons recursos para eu continuar, e é hora de trazer esses recursos para cá, né? É hora de trazer esses recursos que eu identifiquei, talvez a minha espontaneidade, a minha criatividade, a minha capacidade de se refazer, às vezes a nossa agressividade, porque é algo que não é bem visto na nossa sociedade, né? Mas é a nossa questão, quando ela tá criativa, é ela que dá o impulso para eu construir as coisas, é ela que me dá o direcionamento. Então, talvez uma nova prática de esporte, um novo hobby, uma nova habilidade, né? Eu estou pronto e estruturado emocionalmente, né? E internamente para lidar com as coisas novas. Então, a lua minguante, ela pede para você sair dessa condição de planejamento, de excesso de planejamento. Não que não seja importante planejar, né? Mas esse excesso, às vezes, traz a gente para algumas paralisações. Então, é essa energia da lua minguante, já ia falar lua nova daqui 15 dias, eu acho. O que você trabalhou, o que você conseguiu trabalhar, né? Direcionado por essas questões de autoliderança e entender essas crenças que nos atravessam e nos paralisam de certa forma, como a gente se entrega de uma maneira, né? Às vezes até inconsciente para isso e segue achando que é a nossa verdade, sendo que a gente precisa passar por momentos de reavaliação, momentos de reestruturação, né? Para seguir a vida de uma forma mais sintonizada com quem a gente é, com o que a gente sente, com aquilo que a gente acredita, né? Entender que a gente está no mundo, mas a gente ainda é um ser individual e que a nossa individualidade ela conta muito, né? Eu consigo me reestabelecer dentro de uma estrutura, né? Eu consigo estar em sintonia comigo mesmo, mesmo estando em um coletivo, e isso é muito importante. É esse o desafio que a gente tem ao longo da nossa vida. Então, as energias são essas. E é aquilo que eu falei, eu não canalizo para uma questão só se realmente aparece. Eu mostro a dinâmica energética, emocional e psicológica, e aí você se adequa para aquilo que você está vivenciando no momento. Tá bom, grupo 2? Deixa uma florzinha, algum coraçãozinho. Eu vou pôr branquinho, né, para mostrar que você veio desse grupo como forma de agradecimento. Beijos. Agora a gente vai pro grupo 3. Oi, grupo 3. Chegou sua vez. Vamos lá, para você que escolheu o grupo 3. Eu vou repetir o que eu falei no primeiro e no segundo grupo, que eu não consegui falar na introdução. Eu falo um pouquinho devagar, então se você quiser aumentar a velocidade do vídeo, você fica à vontade, porque aí acho que fica numa velocidade de pessoas normais, né? A minha fala é um pouco devagar, apesar do pensamento ser mais acelerado. O pensamento vai a 500 km por hora e a língua vai a 20 km por hora. Então, às vezes, ela não consegue acompanhar. Vamos analisar as energias. Vamos ver qual foi a sua energia geral do ano, né? Aquilo que você sentiu que carregou durante o ano inteiro, esse movimento principal do seu ano, né?
o que você conseguiu concluir, o que você conseguiu encerrar nesse ano e aquele detalhezinho que falta para você receber bem 2025, tá bom? Então, mentaliza, respira. Deixa eu ajustar aqui, porque a iluminação eu não tô gostando. Vamos lá. Respira fundo. Abre a sua consciência para aquilo que vai chegar. Vamos lá, grupo 3. Qual foi a força motriz, o carro-chefe de 2024, energeticamente falando? Nossa, grupo 3. Vamos lá. Vocês estão mais agitados? Tô sentindo uma energia mais agitada. Devagar, uma por vez, meu filho. Uma por vez. Energia do julgamento. Vamos lá. Mais uma. Uhum. Tá, vocês estão... Ai, meu Deus, peraí, que descoisou todo o cenário. Tá tão bonitinho. Pra não aparecer minhas frozinhas. Ai. O que o grupo 3 já concluiu em 2024? Quais são? Olha, muito bem. Vocês estão mais agitadinhos, né? Isso aqui também caiu no grupo 2. Só que caiu do outro lado. Você ficou com dúvida entre o grupo 2 e 3? Pode ser que lá tenha informação para você também. Talvez informações que se complementem. Se você quiser dar uma olhada, você fica à vontade. Eita, que precisa. Aqui. O último detalhe, o ajuste para receber bem em 2025. Me veio a expressão, sai da caverna. Vamos ver se é isso mesmo. Vamos para os oráculos, que eu vou complementar com os oráculos. Falta. Eu vou aceitar é tudo. Onde que eu vou pôr? Não sei. Mas é isso. Depois a gente vê. Vamos lá. Como que eu vou arrumar isso daqui agora? Não sei. Mas a gente arruma.
Acho o máximo que eu acho que cabe, não aparece. Tudo esgoletado aqui. Acho que dá pra ver melhor. Pelo menos dá pra ter uma noção do que tá acontecendo aqui embaixo. Esse ano foi um despertar atrás de uma corda, né? Acorda, desperta, entende, vai, direciona, entende. A maioria foi assim, né? Vou deixar aqui embaixo e depois eu mostro pra vocês, pra não ficar tudo em cima. Ah, gente, é sobre. Eu calculo as coisas e não dá certo. E tudo bem. Mas caiu essas duas cartas que estão aqui embaixo, tá? Depois eu mostro. Qual que foi a energia, o carro-chefe do ano do grupo 3 para 2024? É quase uma corda para agir, né? Acorda para se movimentar, acorda para ir em direção daquilo que você quer, né? Tome consciência daquilo que você quer. Esclareça internamente aquilo que você quer para você ir em direção daquilo, né? Porque quando a gente não sabe que caminho que vai, qualquer caminho serve, não é mesmo? Então, foi um processo assim de um despertar interno e profundo, mais viabilizado pela via do mental, né? Vamos dizer assim, esse movimento ele foi mais realizado através da via do mental, é assim como o grupo 2, se eu não me engano, que agora eu já não lembro muito. Então, mas foi um despertar muito de, de mentalidade, de compreensão profunda, de abandonar comportamentos que não estavam me servindo mais, mas que eu estava achando que estava tudo lindo e maravilhoso, né? De sobrecarga, de saber abandonar, de saber entender que às vezes a sobrecarga ela mata, pode ser até no campo do trabalho, né? Que às vezes a gente pensa que uma vez eu ouvi uma frase e eu guardo muito para mim, que o trabalho ele é para a vida, ele não é para a morte, né? Então você está se matando, está se desgastando, está se deteriorando para que algo dê frutos e que você mesmo você não vai consumir desses frutos. Porque você está tão cansado, está tão morrido, está tão desgastado, que você não vai ter oportunidade de desfrutar disso quando chegar o momento, né? Talvez tenha acontecido ações de você confiar na sua sabedoria interna, para lidar melhor com as circunstâncias do dia a dia, né? Então, você se volta para dentro, você tem uma guiança, uma orientação, e aí pode ser mesmo. E eu acho que foi um ano de recolhimento para geral, porque deu essa sensação de recolhimento nos três grupos, né? De que foi um processo, às vezes você acha que foi solitário, que foi difícil, que às vezes as pessoas de fora elas não iam entender se você comunicasse o que estava acontecendo, mas foi um processo muito profundo, porque caiu um, dois, três, quatro arcanos menor, quatro arcanos maiores, em contrapartida para dois menores. Então foram transformações muito profundas para que você conseguisse
estruturar isso de uma forma tão sólida e tão adequada que quando você passar por situações semelhantes, você não vai mais titubear. Você não vai ter mais aquela insegurança de como agir, de como não agir, porque isso foi algo que você trabalhou em um terreno muito fértil, muito sólido, muito estruturado, muito, muito bom, né? Eu só consigo pensar em terreno fértil, aquele terreno em que o momento em que eu for colher isso, ele vai vir de uma forma muito segura, muito sábia, né? Porque o galho e o girassol, eles falam dessa imponência, dessa autoliderança e dessa confiança de se comunicar, de se expressar, de manifestar aquilo que quer, né? De recorrer, quando você precisar recorrer a alguma coisa, você sabe que você tem essa sabedoria interna alinhadíssima, né, para aquilo que você precisa fazer, para aquilo que você precisa agir, para aquilo que você precisa se direcionar. Então, foi um ano em que você precisou confiar muito nos seus processos mentais, abandonar, talvez tenha passado algumas noites em claro, né, ou até mesmo conflitos, porque eu gosto muito desse deck, que ele faz uma articulação com mitos, lendas e tudo mais. E justamente esse daqui é o mito do complexo de Édipo, né? Então pode ser questões até de familiares, questões relacionadas a pai, mães, a energias parentais, aquilo que me causa ansiedade dentro de um contexto familiar, dentro de um contexto familiar, às vezes pode ser no sentido de que eu já conheço isso, né? Eu já passei por isso. Então, assim, são 9 situações, são 9, como se fosse um ciclo de repetições, se a gente for parar para pensar, né? Na questão familiar da coisa. Então, essa energia que você aprendeu a confiar e se autonutrir, a reconhecer a sua sabedoria interna e dar voz para isso e dar atenção, dar o acolhimento necessário, saber direcionar melhor as suas escolhas para você conseguir manifestar isso de uma forma muito mais tranquila e até mesmo rápida, viu? Então, o que o grupo 3 ele conseguiu fazer, né? Ele conseguiu muito uma autossuficiência durante esse ano de 2024. Desculpa, gente. Ele conseguiu estabelecer uma energia de autossuficiência, autonutrição, autocompreensão. Então, foi uma energia voltada muito para dentro. Foi um despertar do seu próprio potencial mental, da sua própria capacidade de pensar por si só, né? De entender os excessos comportamentais, os excessos mentais, padrões mentais e comportamentais, que interferem nessa forma de você atuar no mundo de uma maneira mais direta, de uma maneira mais eficiente, de uma maneira mais rápida. Então, foi uma energia que me dá aquela sensação de bora, 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 bora. Vamos acordar. Acorda para a vida, acorda para si, né? Equilibra essas, até mesmo, agora vendo a questão dos enamorados e do cavaleiro de espada, até mesmo essas ações impulsivas. Será que tem gente impulsiva aqui? Que você foi convidado a olhar para isso, né? Quais as ações impulsivas, as ações impensadas, né? Que me trazem alguns excessos desnecessários. Então, agora eu preciso entender, buscar a minha sabedoria para que eu consiga manifestar somente aquilo que eu preciso, né? Porque quando a gente age pela impulsividade, a gente não pensa muito se eu estou carregando o que realmente eu preciso, o que eu não preciso, o que dá para eu deixar, o que não dá para deixar. Eu só vou no ímpeto.
Então foi um ano que, ao mesmo tempo, ele te chamou para um despertar muito rápido, ele também pode te olhar para algumas outras pessoas, ter te convidado a olhar para a sua impulsividade, né? Do calma, respira. Por isso que o tarô estava tão desesperado para falar assim, será que é um grupo mais impulsivo, mais primeiro eu ajo, depois eu penso? Né? Então talvez esse ano você tenha sido convidado para olhar para uma outra perspectiva, para segurar essa impulsividade, essa fera, esse instinto, né? E direcionar ele de uma forma mais orientada, equilibrada, nutrida e mais sábia. Também veio esse outro aspecto aí da mensagem, essa segunda parte da mensagem. Agora, o que falta, né? Qual que é o último detalhezinho que falta? Eu amo essa cartinha da estagnação. Eu amo de paixão. Acho ela tão lindinha. E ela fala da capacidade que o lagarto tem de cortar o rabo se for necessário. Né? Se precisar, ele corta o rabo e segue seu caminho. Né? E junto com a carta da lealdade, né? Junto com a carta do sete de espadas, da felicidade, né? Então é entender o que de fato tá me segurando ainda, o que ainda tá, né? Apesar, caiu o 9 de espada, o 9 de paus em alguma outra, não lembro, gente. Mas olha aqui como essas ações aqui, elas estão mais assustadoras e tenebrosas, né? E falta um negocinho só, né? Aquele lampejo, né? Aquela coisinha pequenininha para eu seguir o meu caminho, né? Para eu fazer aquilo que eu posso fazer, para eu expandir, para eu sair dessa energia de ficar fincado nesse sofrimento mental, nessa sensação de não consigo falar. Essa sensação de quem foi apunhalado pelas costas, né? Ou pelo fato de frente. Ou que teve essas asas cortadas. Então, algum tipo de sofrimento que trouxe alguma estagnação. Né? E olhar para isso de uma forma analítica, entender o que precisa transmutar com esse 7 de ouros, né? Que é um momento em que ele olha o que foi construído, né? É uma análise daquilo que tem, daquilo que não tem, e o fogo aqui, ele tá bem assim, vamos transformar. Junto com o lagarto, que também é uma energia de fogo, se eu não me engano. Não, tô falando besteira. Mas enfim. O que precisa mudar, o que precisa ser deixado, o que precisa encerrar. O 9 de paus, ele fala muito daquela coisa que falta só um detalhe. É justamente a carta do falta só um detalhe, falta só um pouco para encerrar. Mas eu preciso olhar a quem eu sou leal, né? Se eu sou leal à minha própria felicidade, se eu sou leal ao meu próprio caminho, aquilo que eu preciso ir, ou se eu sou leal aos meus processos de autossabotagem, né? Se eu dou muita atenção para as minhas questões mentais que me sabotam, que me paralisam, que me enganam, que me trapaceiam, se eu fico muito presa a esse tipo de sofrimento que é autossabotador. E aí, para onde que eu estou direcionando a minha lealdade? Para onde eu estou direcionando a minha energia? Será que não é isso aqui que está prendendo, que está me prendendo e que eu preciso cortar de vez, que eu preciso deixar para trás, me recuperar e seguir o meu próprio caminho? Vocês têm a liberdade de encaixar o que for, se é alguma situação, se é alguma amizade, se é algum emprego que eu perdi, se é alguma oportunidade que eu sinto que me foi tirado, né? Me foi tirada a possibilidade de voar de alguma forma, né? Se eu perdi alguma vaga num processo de trabalho, se eu sinto que eu perdi um relacionamento, se eu sinto que eu perdi tempo investindo em algo e aí esse algo
não aconteceu, e aí justamente é o que ele pede, vamos caminhar, vamos seguir. Ai, gente, eu gosto muito de falar corta o rabo, nem sei se fica bonito, mas corta o rabo e vai embora, entendeu? Corta o rabo e vai em busca de algo mais estruturado, algo que te traga satisfação, algo que te traga um senso de realização. E perceba bem qual para que energia você é leal. Se você é leal para essa capacidade expansiva que você tem, essa capacidade de entender os seus instintos e ir nessa guiança, nessa autossuficiência sua, que é excelente, ou se eu vou ser leal a esse detalhe. Opa! A esse detalhe que aconteceu na minha vida, né? A esse incomparável. Olha isso. Eu queria que vocês entendessem as energias, né? Aconteceu uma coisa muito grande, muito importante aqui durante esse ano, mudanças muito profundas e significativas a nível assim estruturais, a níveis de formas de pensar, de se relacionar, de entender o mundo, de visão de mundo, de compreensão de quem você é. Só que me dá uma sensação de que você está preso, talvez a esse sofrimento. Talvez a esse sofrimento aqui, que ele pode sim ter sido o gatilho, ter sido o fator gerador de todo esse movimento. Só que você está preso numa coisa que a nível de dinâmica psicológica, viu, gente? E não aquilo que você sente ou não. Não estou aqui para invalidar nenhum tipo de sentimento, mas a nível de movimento psicológico, isso daqui é tão pequeno perto do que aconteceu aqui, que você fica preso. Me veio aquela sensação do elefante preso na cadeirinha de plástico, que ele não tem noção do tamanho, da força e do potencial que ele tem, porque ele tá com essa falsa sensação de estar preso numa cadeirinha de plástico, que ele não tem noção da força e da dimensão que ele é perto dessa cadeirinha de plástico. E é claro que eu vou reforçar isso de novo. Eu não estou quantificando o seu sofrimento, tá? De forma alguma. Eu tô trazendo um questionamento para você olhar e ver para que você vai ser, para quem você vai ser leal. Se você vai ser leal a esse sofrimento, ou se você vai ser leal ao seu movimento interno, que você fez de forma tão brilhante, tão magnífica em 2024. Né? E que é isso, talvez, que você não está enxergando, que a felicidade está aqui, ó. Por isso que ela caiu aqui, tão quietinha aqui. Deve ser por isso. A felicidade e o sucesso, ela tá para você. Mas você precisa continuar, né? Deixar isso para trás. Você vê que nenhuma das duas cartas, elas estão olhando para trás. Elas só estão indo, né? Ela pegou o seu barquinho e tá indo, ela tá subindo a sua escada, não quer saber do que tá ficando, né? Elas simplesmente estão indo. Então, o convite dessa lua minguante e o cavaleiro de espadas também perceba esse despertar que você teve e vá em direção àquilo que seu coração pede. É só isso, ó. Que aquilo que gerou esse movimento, ele ficou muito pequenininho perto daquilo que você tem para conquistar e para ser, tá bom? Não é justo. Acho que a sensação que me dá é que não é justo você ficar presa a isso daqui sem olhar para esse movimento lindo que você teve. De conseguir manifestar a sua sabedoria, de conseguir entender tudo isso, de conseguir lidar com quem você é num momento de turbulência e ficar preso a isso daqui. Tá bom, grupo 3? Então, como eu pedi para os outros grupos, deixe uma florzinha, um emoji, alguma coisa da cor
roxinha, vinho, o que você achar, como forma de gratidão. Deixa o seu like, compartilha, curte, manda para quem você achar que essa mensagem vai ser útil, né? E um beijo no coração. Tchau!